Olá, vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa com a leitura de João Cabral de Melo Neto e uma abordagem sobre as figuras de linguagem. O texto é Tecendo Amanhã. Bom, antes de começar a leitura, João Cabral de Melo Neto, um escritor pernambucano que nasceu em 1920, né? Partiu em 1999 e sua obra vai ali com características do surrealismo, que envolve lá aspectos que estão além da percepção humana, até a tendência popular. Alguns o consideram o maior poeta da língua portuguesa. Eu recomendo aqui a leitura de Morte e Vida Severina, de 1955. Há uma animação no YouTube, você pega lá o canal TV Escola, se digitar ali Morte e Vida Severina e pegar TV Escola, vai encontrar essa animação excelente. Eu já assisti a essa animação, acho que umas 5, 6 vezes já. É um pouquinho demorada, mas é muito interessante de olhar os elementos que são expostos ali. Vamos lá, né? Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele, e o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro, e de outros galos, que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos, e se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entreentendendo para todos, no todo, amanhã, que plana livre de armação, amanhã, todo de um tecido tão aéreo, que tecido, que se eleva por si, luz, balão. Bom, o nosso comentário sobre essa fantástica e inteligente poesia, podemos observar, por exemplo, no primeiro verso da segunda estrofe, seguindo até o terceiro, a associação fonética, né? Envolve som, fonética, né? Em que ele utiliza elementos com um aspecto sintático, fonético, semântico e morfológico, tornando ou dando uma plasticidade pela unidade sonora que ele promove aqui. Nós percebemos ali nos gerúndios, e encorpando, erguendo e entreentendendo, depois eu falo em particular com essa palavra, sobre essa palavra, e nós vamos também observar essa mesma relação fonética entre e entrem, olha só, uma preposição e um verbo, todos, todo. Então ele utiliza essa manobra, ele faz essa construção com esses elementos fantásticos, né? De maneira fantástica, de maneira plástica, a palavra mais adequada aqui, tornando a literatura, conforme se expressa, né, a beleza das letras, né, com essa construção, com a utilização desses recursos. Ok? Entretendendo, vamos para essa palavrinha complexa, né, diferente, né? Na verdade, ela é diferente mesmo. Ela é um neologismo, que é a criação de uma palavra para estabelecer uma expressividade no seu poema. Ele aqui faz o quê? Ele soma duas palavras. Entreter, o verbo, né? E entendendo, fazendo aqui uma metalinguagem, né? Uma linguagem que explica a linguagem. Isso é uma função uma das funções da linguagem que vocês aprenderão no 9º ano. Vamos lá, gente. Então, nós temos como tópico as figuras de linguagem, que são o quê? São recursos linguísticos usados para ampliar ou enriquecer uma ideia, tornando-a mais expressiva. Basicamente, pode ser divididas em 3 grupos: as figuras sonoras ou fonéticas, as figuras de construção ou figuras de sintaxe, tratam da combinação de palavras, de termos,
e as figuras de palavra ou de pensamento, ou também chamadas figuras semânticas. O que são as figuras sonoras? São aquelas que se utilizam de efeitos da linguagem para reproduzir os sons presentes nos seres. São as seguintes: a aliteração, a assonância, a paronomásia e a onomatopeia. Vamos ver? A aliteração consiste na repetição intencional de sons consonantais. Olha o exemplo. Boi, bem, bravo, bate, baixo, bota, baba, boi berrando. Dança, doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito, de Guimarães Rosa. Ok? Percebemos aqui a repetição dos sons consonantais. É evidente que existem a repetição de sons vocálicos, vamos ver? A assonância, né? A repetição intencional de sons vocálicos. O, que, o vago, e incógnito, e desejo, de ser eu mesmo, de meu ser, me deu. Fernando Pessoa. Então, aqui nós temos a assonância. Então, a literação, som consonantal, assonância, som vocálico, repetição intencional, tá? A paronomásia é a aproximação de palavras de sons parecidos, mas de significados distintos. A música de Almir Sater e Renato Teixeira é conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Podem depois ouvir essa música. A onomatopeia. A onomatopeia é bem conhecida nossa, né? Repetição consiste na criação de palavras que tentam imitar sons do nosso cotidiano. Que sons são esses? Barulhos, característicos, sons de animais, né? Barulho produzido pelo fenômeno da natureza, trovões, alguém que bate na porta, barulho de relógio, por exemplo, tic-tac. Nós temos ali um exemplo, né? A fada madrinha agitou sua varinha de condão e plim, a transformação estava feita. Ok? Então um plim ali, como se fosse um barulho lá do toque da varinha, né? E plim fez a mágica e o sonzinho lá do plim. Ok? Evidente que a onomatopeia é interessante, né? Quando a gente coloca, por exemplo, tic-tac, nós estamos usando fonemas, né? Sons produzidos pela voz humana para representar um som que não tem o fonema T, o fonema I e o fonema Q. Tá? Então, a onomatopeia ela é uma tentativa, ela vai imitar. Que é impossível a voz humana produzir o som do relógio, por exemplo, ou mesmo um sininho ali que toque, faça plim, né? Porque ali não são produzidos fonemas, né? São sons que não correspondem àquilo que a voz humana produz. Figuras de construção ou de sintaxe são usadas para enfatizar o aspecto sintático da linguagem. Bom, aspecto sintático é aquele que coloca a combinação de termos para formar uma ideia. Tá? A sintaxe é isso, né? Você combina termos, palavras, termos podem ser usados dessa maneira, para formar uma ideia. E aí você vai formar uma ideia completa se você tiver com todos os elementos sintáticos necessários. Né? Vou dar um exemplo aqui. Sujeito, verbo e complemento. Vou usar um exemplo que já usei em outra aula. Eu comprei uma bicicleta. Pronto. Temos aqui essa combinação. Então, a figura de construção e de sintaxe, ela trabalha com isso, com esses elementos. Pela inversão, uma bicicleta comprei ontem. Pela repetição, eu comprei uma bicicleta. Ou a omissão de termos. Eu comprei. Se o contexto anterior tiver expresso, nós teríamos isso aí. Tá? E a omissão são dois aspectos que podem ser vistos, né? A elipse e a zeugma. A omissão é um termo, a elipse é a omissão de um termo na oração não expresso anteriormente, contudo facilmente identificado no contexto. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. O Brasil politicando, nossa, a poesia morrendo. O sol tão claro lá fora, o sol tão claro, esmeralda. E em minha alma anoitecendo. Nós vemos aí, aliás, não vemos, né? É a omissão, no caso. Verbo estar. Os cavalinhos estão correndo e nós, cavalões, estamos comendo. O Brasil está politicando.
A poesia está morrendo. O sol está tão claro. O sol está tão claro. Ok? E em minha alma está anoitecendo. Olha só, a omissão de um termo, então, que não é mencionado anteriormente, é chamada elipse. Zeugma. Na zeugma, a omissão de um termo expresso anteriormente. Maria gosta de matemática, eu de português. Ok? Aqui na zeugma, temos a repetição de um termo, mas um termo que foi dito anteriormente. Isso é muito usado na nossa composição para evitar o desgaste de repetição de palavras, né? Fica muito feio o texto em que você repete palavras continuamente. A zeugma e a elipse também são muito usadas nessas situações. Pleonasmo é a repetição enfática e intencional de uma ideia antes expressa, com a finalidade de reforçar a mensagem. Um exemplo aqui, ó, vivemos uma vida tranquila. Obviamente as pessoas vivem uma vida tranquila, vivem uma vida, né? Pode não ser tranquila. Obviamente as pessoas vivem uma vida. Aqui a palavra vida ou uma vida é utilizado o termo para reforçar essa ideia. Vivemos tranquilamente. Mas olha só a expressividade. Vivemos uma vida tranquila. O termo em destaque, então, reforça uma ideia antes ressaltada, uma vez que viver já diz respeito à vida. Atenção. Muita atenção. É importante isso aqui. Muita atenção mesmo. Quando o pleonasmo é utilizado sem a intenção de conferir maior expressividade à ideia, ocorre um vício de linguagem chamado pleonasmo vicioso. E vocês percebem isso, né? Todos percebemos, né? Vou subir para cima do prédio, Maria desceu lá para baixo, Paulo entrou dentro do carro e foi embora. São coisas tão óbvias que tornam a linguagem viciada, um vício de linguagem, uma coisa feia, né? Subiu para cima, eu vou descer para baixo. Eu entrei para dentro do carro, alguém entrou para dentro do carro. Entrou, só pode ser para entrou no carro, né? Seria isso. Se a pessoa dizer Maria desceu, se ela desceu porque se estiver distante do local, desceu lá para baixo, né? Ou ela desceu para cá, né? Seria isso. Figuras de palavras ou figuras semânticas também são chamadas figuras de pensamento. Consiste no uso de uma palavra num sentido não convencional, denotativo, mas em sentido diferente do original. Tá? O sentido conotativo. Vejamos a comparação e a metonímia. Tá? Desculpa, a comparação e a metáfora. Comparação, também chamada símile, ocorre quando se estabelece a aproximação entre dois elementos que se identificam por nexos explícitos, como tal qual, assim como, que nem, como, etc. Antônio luta como um leão. Olha só, o como ali é um elemento de nexo explícito. Se ele dissesse Antônio é um leão, por exemplo, esse nexo já teria se desfeito. Antônio é um leão lutando. Né? Antônio é um leão. De fato não é leão. Né? Há uma diferença entre essa figura que está aqui expressa, Antônio luta como leão, e Antônio é um leão. Vamos ver, num outro contexto, né? O que é a metáfora. Ela consiste em empregar um termo com significado diferente do habitual, com base numa relação de similaridade entre o sentido próprio e o sentido figurado. Na metáfora ocorre uma comparação em que o nexo fica implícito ou subtendido. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Onde que está o elemento de nexo? Não aparece aqui. Meu pensamento é como um rio subterrâneo. Ora, está acontecendo, ninguém está vendo passar. O rio está correndo, talvez até embaixo de nós esteja correndo um rio, né? E nós não estejamos vendo. Mas aqui, o meu pensamento é um rio subterrâneo, ele não está fazendo essa comparação em sentido explícito, mas em sentido implícito. Ok? Então, uma linguagem figurada que é expressa de modo implícito. Vamos retomar o poema Tecendo Amanhã para encontrar algumas figuras? Apenas o verso 3, tá?
de um que apanhe esse grito que ele, ok? O verso 3 apenas de modo isolado. Quais figuras encontramos nesse verso? A primeira é a zeugma. A palavra galo não aparece aí, ok? De um galo que apanha esse grito que ele, ok? No caso ficaria de um galo que apanha esse grito que ele, por diante continuaria, né? No verso seguinte. Quais figuras, então, encontramos ainda? A segunda e a terceira figura são metáforas. Ok? O verbo apanhar em que apanha esse grito é usado no sentido de continuar. O texto trata esse amanhecer como uma tessitura, né? Tecendo amanhã. Então, ele vai continuar, que apanha aquele, faça o contato ali e continue, ok? Que continue esse grito. A terceira figura empregada é o termo grito, que é uma metáfora para canto. Olha, os gatos não gritam, os galos não gritam, os galos cantam. Construindo a frase, né, o verso, sem a linguagem figurada, ficaria de um galo que continue esse canto que ele... Ok? Que maravilha, né? A linguagem figurada, como ela se apresenta para nós. Evidente que ele poderia ter escrito o verso dessa maneira, mas o que leva à beleza da literatura, né? A arte das letras? O que leva à beleza? O que conduz, né? As palavras a serem empregadas de maneira bela? É exatamente isso, o uso de uma linguagem figurada para que nela haja maior expressividade. Faça a leitura do livro Língua Portuguesa 8, páginas 185, 186, e resolva as atividades, né? Faça a leitura e a atividade. Ok, gente?